Olá galerinha, Pinceladas do Saber. Estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje o nosso tema será um pouco sobre o que constitui a modernidade, né? Durante muito tempo, eu acredito que a gente passa falando hoje nas graduações sobre a pós-modernidade, né? Tá em voga esse termo depois da popularização desse conceito de pós-modernidade ou de modernidade líquida, como diz o Bauman, né? Então nós temos aí uma série de pensadores que traz à tona esse tema da pós-modernidade. E eu achei interessante nós comentarmos hoje um pouco sobre o que é a modernidade. Porque toda vez que nós falamos sobre pós-modernidade, nós precisamos de ter em mente aquilo que a pós-modernidade está indo além, está indo após, está indo depois, né? Então ela está indo depois, além de algo, de um tipo de pensamento, de um tipo de mentalidade. E ela está indo além daquilo que nós chamamos então de modernidade. Então vamos tentar definir um pouco o que seria a modernidade. Dentre tantas leituras que eu fiz a respeito da modernidade, de autores modernos, né, como o próprio Kant, Hegel, que eu estou enclausurando eles dentro desse paradigma moderno, né? A gente poderia dizer que boa parte dessa aula que eu gostaria de dar agora, ela vem de uma apostila do Jonathan Menezes a respeito da filosofia e religião, onde ele tenta de alguma forma superar esse paradigma moderno, né? Mas ele traz parte dessas definições de uma maneira bastante didática e com como que eu posso dizer? Com uma sensibilidade bastante interessante. Então, basicamente, o que eu gostaria de comentar hoje é definir o conceito do que é modernidade, né? Então, no tempo histórico, a modernidade ela é caracterizada por uma série de eventos pelos quais se forma e é formada esse tipo de mentalidade. Então é sempre bom ressaltar que, apesar dos historiadores, na maioria das vezes, tentar fazer um recorte histórico temporal e colocar nas duas pontas, né, nos dois polos, no início e no fim, na derrocada, né, vamos dizer, desse período histórico, dois eventos para caracterizar essa mudança de mentalidade, né? Essa originação, esse processo embrionário e esse processo, vamos dizer assim, de falecimento de determinado período histórico, nós poderíamos dizer que se nós pegarmos somente os eventos, isso pode atrapalhar um pouco. Porque, na verdade, o que os historiadores estão querendo dizer quando eles pixam, né? Eles pinçam dois movimentos ou dois eventos, o que eles estão querendo demonstrar para a gente é que existe um tipo de mentalidade que naquele período tinha uma determinada padronização, né? Através das ações humanas havia uma determinada padronização no tipo de mentalidade que se originou, né, num processo embrionário e que tem o seu falecimento em outro evento histórico. Então, basicamente, a gente não pode perder esse nexo entre evento, né, e mentalidade. Nós não podemos perder esse nexo entre realidade, fatos históricos e agir humano, mentalidade humana, maneira de pensar, de conceber e de ver o mundo. Porque assim como os eventos, eles se transformam, eles mudam, eles são variados no decorrer da história, assim também a maneira de pensar e as mentalidades são diferentes no decorrer do tempo, certo? E do espaço também. Então, é necessário fazer essa
prerrogativa ou essa pressuposição de que quando nós dizemos modernidade, nós estamos fazendo uma imbricação, nós estamos fazendo um casamento, um enlace entre eventos históricos e mentalidade humana, certo? Então as definições temporais são inúmeras, pois alguns situam a modernidade no século XV, outras no século XVI e ainda outros apontam para frente desse tempo, desses séculos, e outros apontam para trás. Nós tomaremos como referência os eventos históricos do século XV e XVI como um processo embrionário, né, que está se originando uma mentalidade moderna. Porque entendemos que nesse período do século XV e XVI existe uma série de eventos que fundamentam e eles geram algum tipo e são gerados por uma nova mentalidade. Nós poderíamos apontar esses eventos como as grandes navegações e a descoberta do Novo Mundo, porque através das grandes navegações o homem está se autodescobrindo, está descortinando o próprio mundo no qual ele vive. Além do mais, temos a ideia de que a Terra é plana por conta da mentalidade religiosa da Idade Média, com suas bestas feras nos cantos dos mundos, né, do mundo. Então, as grandes navegações é também um tipo de ruptura no jeitão de pensar a realidade na Idade Medieval, certo? Então, existem agora outras prerrogativas que vão nos orientar a caminhar e a experimentar o mundo. E parte dessas prerrogativas são as prerrogativas do que nós estudamos, do que nós vemos, certo? Então, o mar, quando ele vai, ele não cai abruptamente, né? Ele vai sumindo no horizonte. Então, nesse sentido, se ele vai sumindo no horizonte, isso significa que a Terra não é plana como parece, ela não tem um fim, certo?